Olá pessoal, bom dia. Aqui é o professor Rogério. Vamos falar um pouco sobre inspeção e investigação de acidente no trabalho. Era para me ter enviado um vídeo já na primeira semana, mas foi um pouco apertado. Eu já vou fazer uma prévia até a próxima semana. Bem, inspeções de segurança. O objetivo principal da inspeção de segurança é identificar no ambiente de trabalho situações de risco. Então isso não deixa de ser uma atribuição de nós técnicos de segurança do trabalho. No item 5.16, a linha D da NR5, que trata sobre a CIPA, ela traz a atribuição da CIPA, fazer a inspeção de segurança. Está previsto lá, porém é uma das coisas que o pessoal sempre comenta, o Tec Segurança tem que fazer, tem que participar. A gente tem que estar sempre andando junto com o pessoal da CIPA. Os tipos de inspeções existentes: a de rotina, que é realizada frequentemente pelos responsáveis da segurança. As condições seguras, vão verificar defeitos em equipamentos, atitudes perigosas dos operários. Lembrando que tanto na inspeção como na investigação de acidente, nós não temos que procurar culpado, temos que procurar a causa e tentar solucionar ela. As inspeções periódicas são inspeções realizadas por determinados períodos de tempo visando averiguar condições inseguras, naturalmente estabelecida pelo desgaste de peças, esforços e agressões em máquinas, móveis e objetos. Bom, aí normalmente a gente está verificando a máquina em si, e quando ocorre um acidente, às vezes por falta da inspeção, ou mesmo que seja feita a inspeção, não ocorre as manutenções, que são já programadas para esse maquinário, e às vezes ele funciona até estragar e provocar um acidente. A legislação determina a necessidade de inspeções periódicas em determinados equipamentos, como caldeiras, elevadores e extintores de incêndio. Eu mexo com inspeção de caldeira e é justamente para a gente resguardar qualquer tipo de perigo com essa caldeira que possa provocar danos irreversíveis. As inspeções especiais, elas buscam identificar riscos presumíveis necessitando de realização de medições e amostragens. Então, nesse tipo de inspeção, ela já é mais minuciosa, ela é de caráter especial, porque o equipamento é um equipamento específico e vai demandar de profissional bem qualificado, ele próprio para aquela área. Uma inspeção programada, ela vai ter uma programação de data, horário e local. Então, por que programada? Porque às vezes eu não posso simplesmente ir lá parar a máquina e fazer uma inspeção. De repente eu posso estar parando uma produção toda. Então ela tem que ser programada. A eventual, ela é efetuada esporadicamente, sem dias ou período estabelecido. Então coisas que eu posso estar fazendo sem prejudicar o andamento normal da empresa. As oficiais são efetuadas pelos órgãos governamentais do trabalho e os seguritários. Essas oficiais a gente já pode ter de cara aqui inspeção do Ministério do Trabalho, Ele vai enviar o auditor fiscal do trabalho que fará a inspeção. Então tá aí o homem do coletinho preto, o auditor fiscal do trabalho. Ele vai fazer a sua verificação, fazer a sua inspeção, e logo que ocorrer algo de caráter de risco para esse trabalhador, ele pode estar interditando ou embargando uma obra. Então o auditor procura observar os pontos conflitantes com a legislação e notifica o empresário para as medidas cabíveis. Bom, caso a empresa resolva descumprir as normas de segurança e saúde no trabalho, ela está sujeita a sanções administrativas possíveis de serem aplicadas pela fiscalização trabalhista, por intermédio dos seguintes procedimentos fiscais. Ele primeiro vai dar uma orientação, isso pode ser uma orientação verbal, vai trazer toda a informação. E logo em seguida a gente pode ter a notificação de regularidade e orientação para regularização.
Então, nesse caso, uma vez cumpridas as recomendações de segurança dentro dos prazos estabelecidos pela fiscalização, a empresa estará isenta do pagamento de multas administrativas. Eu vou dar um exemplo aqui que é o que está acontecendo atualmente, né, com algumas empresas lá no município de Três Pontos. A gente está com um processo lá de jovem aprendiz. As empresas foram notificadas a contratar a cota máxima de jovens aprendizes. Então, por exemplo, temos uma empresa lá que ela foi notificada a contratar 33 jovens aprendizes. Então, ela tem que contratar. Se ela não contratar, o que vai ocorrer com ela? Ela vai receber uma autuação, que é um procedimento fiscal no qual o auditor fiscal do trabalho, após a notificação, constata a persistência de uma infração à legislação de segurança do trabalho. Então, o que vai ocorrer? Ele toma uma multa. Se ele não cumprir novamente, ele vira reincidente, então essa multa pode dobrar. Aí vem aquela questão, embargo ou interdição. O pessoal muito se confunde com isso, né? A gente tem isso na norma regulamentadora. Então, paralisação total ou parcial de serviço ou atividade em determinado estabelecimento quando constatada a presença de pelo menos uma situação de risco grave e iminente. Então, o que ocorre? Uma obra ela vai ser embargada, certo? E a interdição? A máquina, né? Então, eu não vou interditar uma obra e embargar uma máquina. Vai ser o contrário, eu vou embargar uma obra e vou interditar uma máquina. O pessoal confunde muito sobre isso aí. Classificação Brasileira de Ocupações, o CBO. Incumbe ao técnico de segurança do trabalho a responsabilidade de inspecionar o ambiente laboral para a posterior recomendação da prevenção e controle de risco. Então, por que não devemos entender de inspeção e investigação de incidente? O que eu devo inspecionar? O ambiente laboral é composto por vários setores. Cada setor se caracteriza pela execução de uma atividade específica. Por exemplo, escritório, trabalho caracterizado pela disposição do mobiliário, estrategicamente posicionado para receber clientes e funcionários. Oficina mecânica, né? Ela vai ter máquinas, vai ter utilização de ferramentas manuais, outras tarefas, tem máquinas rotativas. Então, assim, tudo eu tenho que estar inspecionando. O arranjo físico é muito importante, que às vezes a gente chega em algumas empresas, o arranjo físico está muito fora de um padrão normal de trabalho. Então você tem máquina no meio de corredor, fiação passando nos corredores, solta na parede. Então esse arranjo a gente tem que estar observando também, que é um fator determinante para acidente. Corrente elétrica, eu acabei de dizer aqui de fiação passando pelo corredor. A corrente elétrica é responsável por um número considerável de acidentes proveniente da não utilização de materiais isolantes e de boa qualidade. Coisa muito comum que a gente vê nas empresas. O cidadão ele vai utilizar uma extensão e precisa ligar na tomada. Ele chega na tomada, não é do mesmo padrão da tomada da extensão. O que ele faz? Ele retira a tomada da extensão e desencapa o fio, enfia na tomada lá e acha que está tudo ok. Resolveu o problema, mas o risco de choque elétrico é grande. As ferramentas manuais, a gente também tem que estar atento, porque na figura aqui podemos ver aqui um cidadão com um martelete, e está quebrando o piso. Olha a posição que ele está, ergonomicamente errado. Então, o equipamento, ferramenta manual, tudo eu tenho que estar verificando se está em boas condições de uso, se o trabalhador também é capacitado para estar utilizando esse equipamento. Máquinas e equipamentos, aí entra a NR12, eu sou fã da NR12. As máquinas e equipamentos são de fundamental importância para a atividade laboral, são elas que executam tarefas mais difíceis, deixando o trabalhador com a atividade de manuseio e controle sobre elas. Então, muito atento a isso, o trabalhador com atividade de manuseio e controle sobre elas. Se a máquina controlar o operador, esse operador pode se envolver em acidente. Ele nunca pode achar que está acostumado com a máquina. E a máquina ela tem que estar em boas condições de uso e trabalhador altamente capacitado para a operação desta. O sistema de transporte no estabelecimento. Todo estabelecimento comercial e industrial é responsável pelo fluxo de materiais. Então a gente vai ter dentro do estabelecimento muitas vezes empilhadeiras, caminhão Munk, que é o guindalto, o pessoal chama aí de Munk, mas é a marca. Então, essa movimentação, esse translado que ocorre por veículos manuais e motorizados,
né, a gente tem que estar muito atento também, né? Tem locais que é proibido a passagem de pedestre, né? Porque ali transita máquinas, né, motorizadas. É o uso de motores e bombas, né? São dispositivos elétricos ou mecânicos utilizados para acionamento de máquinas e equipamentos, oferecendo risco de choque elétrico, intoxicação por gases ou ruídos. Por exemplo, geradores, né? Você tem a casa do gerador e lá vai ter um motor e um gerador, né? Esse motor de combustão interna, normalmente um motor a diesel, ele vai funcionar para tocar, né, movimentar esse gerador, para gerar energia para a edificação. Então, naquele local ali, se tiver um vazamento de gás, né, do escapamento, ele pode ser um ambiente tóxico. Atividade de construção civil, muitas vezes na empresa, né, mesmo que ela não seja do ramo da construção civil, mas você pode estar se deparando com a construção civil, inclusive com uma empresa terceirizada dentro da sua empresa. Então, ela é uma das atividades maior índice de acidentes de trabalho, uma vez que os métodos e processos de trabalho não terem aprimoramento, né? E como em outras áreas que evoluiu bastante e assim, ainda na construção civil não é exigido uma mão de obra tão especializada. Atividade de escritório. A atividade de escritório, ela, né, parece ser uma coisa leve, não vai ter acidente no escritório. Bom, a gente tem risco de queda, a gente tem postura inadequada, a gente tem movimentos repetitivos, a gente também tem fiação. Às vezes você precisa ali na sua mesa ligar computador, impressora, um outro dispositivo, então você vai colocando, né, o chamado T e vai fazendo aquela árvore de Natal na tomada ali e sobrecarrega o sistema. Processo de soldagem. Boa parte das empresas vai ter sempre uma máquina de solda, quer seja ela de solda elétrica, MIG-MAG ou oxigás, e é um processo que ele pode provocar queimaduras, pode provocar choque elétrico, né? E aqui a gente vê na figura, né, o cidadão aqui com a proteção facial totalmente inadequada para o uso do equipamento. Técnicas de armazenamento. Outro fator importante também, isso quer dizer em relação ao que? A postura, né? A gente vê isso diariamente nas empresas, pessoal, né, como a figura aqui do lado esquerdo, né, o cidadão pegando 70 quilos e jogando toda a responsabilidade na coluna dele, né? Então a gente tem que estar muito atento, né, ao manuseio também. Isso aí, o armazenamento e manuseio de materiais está previsto lá na NR11. O checklist. Para garantir a eficácia de uma boa inspeção de segurança no ambiente analisado, faça necessária a criação de uma lista de verificação, contendo os itens que serão inspecionados. Isso facilita a sua vida, né? Como que eu posso fazer essa inspeção? Primeira coisa, anotar em planta. Identificação, características e técnicas de segurança, método de trabalho e tempo de exposição. Isso eu já começo fazendo essa anotação. Se necessário, recolher amostras, filmar, fotografar para estudo mais detalhado e aprofundado, e para você também não cair em erro. Discutir com as chefias os problemas encontrados. Muitas vezes vou ter encarregados em cada setores. Esses problemas, eles estão todo dia ali, então eles vão conseguir te passar essa informação mais fácil. Fazer um relatório minucioso, né, bem detalhado, para você fazer um relatório final rico em informações. Observar caso seja percebido um risco, o agente material, razão do risco, ou parte dele, além do dispositivo do acidente provável. Se a empresa tiver, né, bons recursos financeiros, ela pode ter câmeras em todos os setores, que isso vai facilitar. Mas caso seja percebido um risco, a gente logo de imediato a gente já consegue dizer que a cena conta como foi o acidente. Avaliar o risco. Características técnicas, método de utilização dos equipamentos, ferramentas e materiais, né, EPIs utilizado, tempo de exposição e a gravidade. Dentro desse aspecto, se faz necessário a gente criar o POP, que é o procedimento operacional padrão de cada atividade. Isso ajuda muito na hora de fazer a inspeção, bem como vai ajudar na hora de investigar um acidente. Propor soluções que sejam aplicáveis e econômicas e correspondentes aos riscos encontrados, né? Isso vai facilitar também. É lógico que a gente sempre tem que pensar na parte econômica da empresa, tá? As técnicas de armazenamento, né? A gente falou aqui que isso se refere a NR11, então é muito importante o técnico de segurança do trabalho
estar bem atento aos requisitos, né, os itens da NR11. Aqui temos aqui um modelo de inspeção de segurança, né, um modelo que você pode criar, você vai achar vários modelos na internet, mas lembro que vocês mesmos que baixem algum modelo na internet, é importante você adequar a sua realidade. Investigação de acidente de trabalho. A investigação das causas dos acidentes ocorridos tem por objetivo descobrir as causas para que se possam, por meio da eliminação das mesmas, evitar sua repetição. Essa investigação envolve 3 fases: coleta de informação, diagnóstico da ocorrência e proposta de medidas coletivas. Para buscar as causas que contribuíram ao acidente, é importante conversar com o acidentado, conversar com colegas do setor ou que presenciaram o acidente, com o coordenador do turno, com o serviço médico que atendeu o acidentado e observar cuidadosamente o local onde ocorreu o acidente. Normalmente a gente mexe aqui com os cursos especializados, né, do Detran, né, que é o MOP, coletivo, escolar, emergência. A gente fala muito da questão de acidente de trânsito, né? A gente tem que observar a cena primeiro, né? Então, você observando o local onde ocorreu o acidente, ali tem muito a contar para você. Em resumo, as investigações de acidente visam apurar o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu e como poderia ter sido evitado ou acontecido. Quais fatores são determinantes dos acidentes de trabalho? Os ambientais de risco, né, desencadeados em períodos diversos, gerando condições perigosas, insalubres e penosas. Os critérios de saúde adotados pela pessoa e pela empresa. Os maus hábitos com a relação à proteção pessoal diante dos riscos, né? E vem aquele profissional que já estou acostumado, né? E acaba se envolvendo no acidente. O desconhecimento dos riscos de determinadas operações, às vezes por falta de conhecimento e capacitação. O valor dado à própria vida, né? Tem trabalhador que ele acha que se ele sofreu um acidente ou se ele perder a vida, né? Vou receber indenização, né? E quanto vale uma vida? O excesso de autoconfiança ou irresponsabilidade também tem que levar em consideração, são determinantes. A organização, a pressão e a organização, a pressão para produzir